Galera, o Fluminense perdeu mais uma dentro do Maracanã. Palmeiras 2, Fluminense 1, mais uma atuação medíocre do Fluminense. Erros táticos do Renato, falta de concentração dos jogadores, falta de confianças, muitos erros individuais dos atletas do Fluminense. Todos os detalhes, coletiva, reverberação, tabela, tudo do Fluminense, tudo dessa partida você encontra aqui no vídeo. Então já peço logo para você deixar o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que gosta do Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso tricolor. Eu, Miguel Clemêncio, apresento mais um vídeo aqui do Vibração e vamos logo falar da partida. Fluminense não é brincadeira, sacode a poeira e mais o povo dele. E vamos começar falando do primeiro tempo, um primeiro tempo que o Fluminense entra dominando o jogo, com mais posse de bola, mais chances no ataque, porém com muitos erros de decisão de jogadas. O Fluminense peca muito, o Fluminense fica muito ansioso perto do gol. O Fluminense parece que quando é pra chutar, cruza, toca, quando é pra tocar, chuta, cruza, quando é pra cruzar... Porra, o Fluminense tudo faz errado na hora de chutar, na hora de decidir as jogadas. O Fluminense é um time afobado, é um time nervoso. Mas ali em um momento de pressão, um bate-rebate, a bola sai para escanteio. Nessa jogada o Freitas sofre pênalti. O Germancano vai para a bola e faz o gol. O atacante, Germancano, voltando a marcar. O tricolor, voltando a ter um centroavante fazendo gol. O último tinha sido do próprio Cano na Copa do Mundo de Clubes contra a Inter de Milão. O Fluminense, mesmo tendo feito gol, estando ali com uma pressão, com domínio, continuava afobado. E o Palmeiras começou a sair para o jogo. O Palmeiras começou a ir para cima, o Palmeiras começou a ser mais ofensivo. E nisso, em mais uma jogada de bola aérea, o Fluminense toma um gol, O Palmeiras, o Maurício sobe sozinho, o jogador do Palmeiras, cabeceia, o Fábio falha, mandando a bola para dentro do gol. Ali ainda tentou salvar, mas foi um erro do Fábio, um frango do Fábio, porém... erro mais uma vez na bola aérea. O Fluminense toma mais um gol de bola aérea. Todo jogo tem oportunidade de bola aérea contra o Fluminense. Inter de Milão, Al Hilal, Chelsea, Cruzeiro, Flamengo, agora contra o Palmeiras. E na maioria das vezes o Fluminense acaba tomando um gol. Hoje foi uma infelicidade do Fábio. Fábio tem crédito e tudo mais, mas frangou, foi erro dele. Mas não dá para botar totalmente 100% da culpa nele por ser mais um gol de bola aérea, mais um gol de cabeçada, mais um erro de marcação do Fluminense. Nisso já foi bem no final do jogo, bem no final do primeiro tempo. O Fluminense volta para o segundo tempo ainda um pouco melhor, indo para cima, dando um domínio de novo no jogo, tendo um domínio de novo do jogo. Porém, o Ignacio sente ali o joelho numa dividida e o Renato altera, O Renato muda no time, ele tira o Ignacio e o Serna, que estava muito mal, mas daqui a pouco eu vou falar individualmente mais ou menos ali de cada jogador, e entra Keno e Thiago Silva. No tiro de meta, logo depois da alteração, o Martinelli erra esdrúxulamente na saída de bola, o Vitor Roque rouba, dribla o zagueiro, que era o Freitas, e faz o gol. Cara a cara, impossível um atacante perder um gol desse, um centroavante perder um gol desse. Erro esdrúxulo do Martinelli, atuou mal, por mais que tenha feito algumas boas jogadas, para mim foi uma partida ruim, mas daqui a pouco eu vou falar individualmente. Nisso, o Fluminense tomando gol, vai para trás do marcador. Logo depois ali o Renato tira o Nonato e bota o Ganso, que eu achei uma alteração ruim, porque o Ganso não tá naquele nível ainda, não tá com aquele ritmo de jogo, e o Nonato não tava tão bem, mas eu não colocaria o Ganso, eu colocaria o Lima, por exemplo. Logo depois o Palmeiras faz algumas alterações, o Fluminense ali fica num jogo meio que lá e cá com o Palmeiras. Depois o Renato altera, tira o Cano, tava mal já no jogo, e o Soteldo, que pra mim estava bem, e bota Everaldo e John Kennedy. Mais uma vez o Fluminense vai pra cima, mas é um bando em campo. E outra, quando o Fluminense consegue criar alguma jogada ensaiada, alguma jogada mesmo de jogo ali, tocando a bola, indo pra cima, não tem confiança. É um time medroso na hora de finalizar, na hora de decidir as jogadas. Não chuta, ou quando é pra tocar, chuta. É um time ridículo, é um time ridículo na hora de decidir as jogadas. O Fluminense é muito mal na hora da decisão. O Renato fala na coletiva sobre uma falta de confiança, mas aí nisso o Fluminense fica tentando e acaba o jogo. O Fluminense não conseguiu fazer o gol,
O Fluminense perde mais uma dentro do Maracanã e mais uma partida com uma péssima atuação. E vamos começar falando das atuações individuais. Vou falar em ordem de formação, na formação da equipe do Fluminense. Vou falar de cada jogador, analisando toda a partida dele. Não vou ficar falando o que houve no primeiro tempo, o que houve no segundo não, porque essa foi a análise da partida que já foi feita. Fábio, franga no gol, foi inseguro hoje, fez ali umas 2 defesas, mas eu não senti tanta segurança no Fábio. Algumas saídas de bola meio errada, um erro mesmo na hora ali do gol, que ele acaba mandando a bola para dentro da sua rede, né? E quando o Fluminense começou a perder o jogo, a torcida no Maracanã fica nervosa, vai pedindo pro time pra frente, aclamando pro time atacar, e o Fábio, ele vai na onda da torcida, foi na onda da torcida ali umas 2 vezes. Filha, a torcida pode estar soltando foguete, tacando a mãe dele de cima da arquibancada, que ele tem que sair taticamente. Lógico, se tiver um jogador lá na frente em uma boa condição de ataque, ele tem que mandar a bola. Mas se não tem que dar chutão não. Ele tem que sair jogando. Ele dá um chute lá pra frente pro John Kennedy, que tá disputando com 3 zagueiros do Palmeiras, e o Fluminense perde a bola. Pra mim, uma partida ruim do Fábio, tem muito crédito, é ídolo, mas uma partida ruim do Fábio. Samuel Xavier foi capitão do Fluminense na partida. Eu acho uma partida mediana do Samuel, não fez nada de muito bom ofensivamente, mas também não prejudicou defensivamente. Ignacio fez uma partida ali meio mais ou menos, meio insegura, também não fez nada demais, mas é aquilo, né? Um zagueiro que acabou saindo machucado, uma situação que preocupa. Espero que não tenha nada de grave, porque a gente vai precisar dele da sequência da temporada, mas uma partida insegura, né, da zaga do Fluminense em geral. Freitas tem aquelas saídas de bola boa, consegue desarmar em alguns lances, mas tem momentos ali que o Freitas, pelo amor de Deus, ele não consegue decidir bem uma jogada. Às vezes o simples ele faz errado e o difícil ele faz certo. Pô, no final do jogo teve uma finalização, ele tava na entrada da grande área, sozinho, ele manda a bola na lua. Brincadeira a atuação do Freitas também, achei uma atuação bem mediana, mas com alguns erros muito críticos. Fuentes, aqui no SofaScore, tá dando que ele foi o melhor jogador da partida, inclusive, 7.7 a nota dele. Não sei de onde que eles tiraram isso. Eu achei, você tem sua análise, eu tenho a minha, o Fuentes horrível na partida. Horroroso, inseguro na defesa, muitos erros de passe, muitos erros em saída de bola. Um lance no primeiro tempo que o Germancano, que também não foi muito bem, eu vou falar daqui a pouco, toca a bola, ele tá cara a cara com o Everton, ele se embola, ele não consegue dominar a bola, era uma chance clara. No segundo tempo ele toma um cartão amarelo numa jogada ridícula. Pra mim o Fuentes faz uma partida horrorosa, muito mal. Pra mim o René é titular disparado da partida, mas o Renato tem que ficar mesclando o time e acaba dando oportunidade pro Gabriel Fuentes, né, que pra mim foi horrível, mais uma partida dele. Martinelli, horrível também, Martinelli não jogou nada. Tudo bem, ele auxilia, é o principal jogador ali na saída de bola do Fluminense, mas o erro dele, cara, credencia ser uma partida horrorosa. Como que um jogador erra uma saída de bola daquela, gente? Pô, o Fluminense empatando, precisando ganhar, precisando reencontrar o caminho das vitórias, ele erra. Atuação horrível do Martinelli, na minha opinião, por mais que tenha ajudado muito na saída de bola. Pra mim, teve erros críticos que credenciam uma partida ruim. Hércules faz uma partida boa, auxilia ali o Martinelli nas saídas de bola. É aquilo, não fez nada de muito bom, não fez nada de muito ruim. O que teve que fazer, fez o básico. Então pra mim é uma partida mediana do Hércules. Serna, horroroso, errou tudo que tentou, não conseguia decidir uma jogada certa no ataque. É aquilo da falta de confiança, da falta de decisão de jogadas. O Serna foi o principal hoje. Eu achei uma partida muito ruim enquanto ele estava em campo. Nonato, uma partida bem mediana, teve alguns erros, mas também não teve muitos acertos. Foi uma partida bem mediana mesmo. O Nonato não prejudicou muito o Fluminense, mas também não ajudou muito. Soteldo, pra mim tava bem no jogo, tava atacando bem, tava driblando, criando jogadas, tava acertando na hora ali dos cruzamentos, nas horas dos passes. Lógico, não acertou tudo, errou algumas coisas também, mas pra mim tava sendo uma das ótimas atuações. Ótimas não, né? Uma das melhores atuações do Fluminense, que a maioria foi horrível hoje. E o Renato tira ele ali na segunda tempo, né, erroneamente, né, pra mim. Germancano fez o gol ali de pênalti, voltou a marcar, bom pra confiança dele, mas fez uma partida horrorosa mais uma vez.
muitos erros de passe, muitos erros de decisão. Germancano tá se posicionando muito mal. Era um cara que fazia gol em 2022 porque estava sempre no lugar certo, na hora certa. E dessa vez o Germancano parecia que toda vez ele estava no lugar errado, na hora certa. Tá ligado? A bola cruzando, passando na pequena área, o Cano tá lá na ponta esquerda. A bola passando, o cruzamento, a bola vai sobrar, o Cano tá do outro lado. Cara, o Cano se posicionando muito mal. Achei mais uma partida ruim do Cano. Agora vamos falar de quem entrou. Thiago Silva. Puta merda. Desculpa o palavreado. Que partida horrorosa do senhor Thiago Silva. Pra mim foi o pior em campo. Caramba, o cara não consegue ter personalidade. Muitos erros ali na defesa. Teve uma finalização do Palmeiras que o Fábio pegou. A bola passa do lado do pé do Thiago Silva e ele não estica a perna para tentar roubar a bola, para tentar bloquear o chute. Ele não ataca, a bola ali sobrando para ele, tendo espaço para conduzir, tendo espaço para chutar, ele não chuta. Teve um cruzamento ali que só Nossa Senhora de Aparecida, Jesus Cristo na causa do Thiago. Ele manda lá na bandeirinha de escanteio lá do outro lado, pelo amor de Deus. Thiago Silva é um zagueirão, ídolo, craque, mas hoje não jogou nada. Partida horrorosa do Thiago Silva. Quem falar alguma coisa diferente disso tá muito errado. Thiago Silva atuou muito mal na partida de hoje. Keno entrou bem, criou jogadas, muito melhor do que o Kevin Serna, porém, na hora que teve a chance de fazer o gol, mandou a bola lá na Bravo 52, lá na Young Flu, lá na Fiel. Meu Deus do céu, o Fluminense peca e peca na hora de finalizar. Muito mal na hora da finalização, mas o Keno entrou melhorando ali a equipe. Ganso, mais um que entrou mal pra mim, igual o Thiago Silva. Puta merda, desculpa de novo, mais uma vez o palavreado. O Ganso e o Thiago Silva, eles gostam de jogar apontando. De jogar, fala ali, passa aqui, toca ali e jogar eles dois mesmos nada, né? Tudo bem que o Ganso tá voltando agora de lesão, mas não era pra ter colocado ele, na minha opinião, o Renato Gaúcho. Tinha o Lima de opção no banco. O Lima fez uma boa partida contra o Flamengo, era uma opção muito melhor que o Ganso para essa partida. O Ganso, para mim, não fez uma partida tão ruim, mas também bem abaixo do esperado. Everaldo e John Kennedy, os dois entraram, não tiveram muita oportunidade, mal receberam bolas, e quando receberam, não tiveram ali o cacuete, né, de atacante, não conseguiram dominar, fazer um pivô, mas também situações muito complicadas em que tinham 5 jogadores do Palmeiras em cima deles. O John Kennedy errou um ataque ali, né, um passe ali que só Jesus na causa. Mas eu não consigo julgar John Kennedy e Everaldo, que entraram faltando 15 minutos para acabar o jogo e fizeram uma partida sumida, né? Porque não tinham o que eles fazerem. Se a bola não chegar neles, o atacante não vai fazer o gol. Então, para mim, agora falando do técnico Renato Gaúcho, cara, é difícil, é complicado, é uma sequência de temporada dura, é jogo atrás de jogo, mas o Renato vem errando muito, gente. Tudo bem que ele tem que alternar o time, mediar, mas parece que, sei lá, cara, o Fluminense não tá indo bem. E, porra, na hora de treinar, o Renato, já falando um pouco da coletiva, ele falou que no pouco tempo que ele tem pra treinar, ele tenta treinar tudo, mas, gente, a bola aérea do Fluminense, só Jesus, Jeová, Deus, Nossa Senhora de Aparecida, João de Deus, todo mundo, todas as santidades do mundo espiritual para salvar o Fluminense na bola aérea. É uma bola aérea lastimável a do Fluminense. O Fluminense perde mais um jogo dentro do Maracanã. Uma partida que o Fluminense estava melhor pro Palmeiras, cara. É decepcionante você sentar no sofá de sua casa, você ir pro Maracanã, você voltando do trabalho, tá vendo um jogo no trem lotado ali no celular. Cara, é decepcionante ver o Fluminense entrar em campo nessa volta do Mundial de Clubes. Galera, antes de falar da sequência da temporada, falar um pouco de tabela da coletiva do Renato Gaúcho, eu peço mais uma vez pra você deixar o like, dar essa moral aí, o time não tá jogando nada, é chato pra caramba fazer pré-jogo, né, pós-jogo na verdade, depois de uma derrota dessa, então deixa o like aí, dá essa moral, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do Flusão. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que ama o Fluminense e gosta de ficar bem informada sobre o nosso clube. E vamos logo falar do resto dos vídeos, né? Do resto da pauta da coletiva do Renato, da sequência da temporada e um pouco de tabela. Um pouco da coletiva do Renato, cara.
Renato Gaúcho foi pra coletiva, rabinho entre as pernas, ele não foi todo pomposo que nem contra a partida do Flamengo mesmo tendo perdido. O Renato sabe que o Fluminense está jogando mal, sabe que o Fluminense está errando na hora de decidir as jogadas, ele sabe que ele tem culpa nisso, taticamente, principalmente nos erros de bola aérea, ele tem culpa tática, mas ele foi pra coletiva tentando se defender, falando que tem jogo de 3 em 3 dias, que tá complicado, é pouco tempo para treinar, no tempo que ele tem ele tenta treinar tudo, fala muito dos jogadores que eles precisam ter confiança, precisam ter criatividade, confiança mesmo, principal na hora de finalizar, na hora de decidir as jogadas. Então, a coletiva foi basicamente isso, girando em torno disso, dias de jogos, né? 3 em 3 dias tem jogo, pouco tempo para treinar, os jogadores precisam ter mais confiança, mas ele tem erro também, ele tem que admitir, ele sabe, quando foi perguntado ele meio que tentou dar uma abafadinha ali, que o Fluminense tem um sério problema em bola aérea e em marcação, e isso é culpa do treinador, isso não é culpa de 100% dos jogadores não. Os jogadores têm culpa parcial, mas é um problema do técnico Renato Gaúcho e vamos ver como é que ele vai lidar com isso na sequência da temporada. Agora já falando, né, da sequência da temporada, como eu já dei a brecha no último assunto, né, da coletiva do Renato, o Fluminense no domingo enfrenta o São Paulo lá no Morumbi, enfrenta o Inter na sequência já na quarta-feira lá no Beira-Rio, volta ao Maracanã para pegar o Grêmio no sábado e logo depois vai pegar o Inter. Aí já é uma sequência um pouco mais distante, a gente fala dela quando estiver mais perto. Mas então, o Fluminense tem 2 jogos brasileiros importantíssimos, um lá no Morumbi, fora de casa, e o outro contra o Grêmio dentro do Maracanã, e o mesmo na Copa do Brasil, um jogo lá contra o Inter no Beira-Rio e um jogo aqui no Maracanã decidido no jogo de volta, né? É difícil pro Fluminense, né? É uma sequência bem complicada, Inter fora, São Paulo fora, Grêmio e Internacional em casa. O Fluminense, do jeito que tá jogando, não ganha de nenhum dos 4 times, quer dizer, 4 times não, né? 3 times, nenhum dos 4 jogos. Tá muito mal, precisa melhorar, é uma sequência deveras complicada e o Renato tem que ajustar isso quanto antes para o Fluminense reencontrar o caminho das vitórias, não se afastar do pelotão de elite no Campeonato Brasileiro e conseguir a classificação, né, na Copa do Brasil, que é uma das grandes oportunidades de título para o Tricolor na temporada. Já puxando o assunto de tabela, vou botar a tabela aí na tela agora. No momento estão tendo alguns jogos, né, do Brasileirão ainda, mas o Cruzeiro é o primeiro com 14 pontos, já disparou. O Fluminense está em 8º com 20 pontos. A situação é a seguinte, o Fluminense não vai mais brigar pelo título brasileiro, são mais de 14 pontos de distância. Por mais que o Fluminense tenha 2 jogos a menos, vão continuar sendo 8 pontos, né, de distância ali, né? É uma distância gigantesca, muito difícil de ser tirada, não acredito num título brasileiro, mas o Fluminense tem que se manter perto do pelotão de elite. Já são 5 pontos de diferença pro Botafogo e pro Bahia, que ainda vão jogar na rodada. É uma situação do Fluminense que a cada rodada que vai passando vai se agravando. Tudo bem que era uma sequência difícil, enfrentando Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, mas os 3, né, primeiros colocados, mais é difícil pro Fluminense essa situação, tá ficando para trás, mesmo com os 2 jogos a menos, é de se ligar o olho e reencontrar o caminho das vitórias, porque senão vai ser mais um ano brigando pelo rebaixamento. Não é exagero, o Fluminense do jeito que tá jogando, se não reencontrar o bom caminho, continuar parado na tabela, vai só descendo. Então é do Fluminense, é do Renato Gaúcho a missão, né, de retornar ao bom futebol. Então é isso, galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui ao final do vídeo. Peço mais uma vez para você deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Vibração Tricolor e nem do Flusão. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que gosta de ficar bem informado sobre o Tricolor. E vamos orar, rezar, faz o que aí você, a sua religião, manda pro Fluminense melhorar na temporada. Então é isso, galera, muito obrigado, valeu, falou e faz o L aí!